Boa noite. Estou entrando aqui para gravar rapidamente um videozinho curto, só para falar de uma experiência para mim inédita, diferente de tudo que eu já tive nesses 38 anos de experiência de projeção astral. Aconteceu na noite passada, exatamente nessa cama aqui, onde eu estou no meu quarto. Eu sempre, principalmente no início das minhas experiências de projeção astral, em 1978, 19 para 20 anos, eu sempre fiz todo o meu relaxamento, como eu mostrei em vídeos recentes, induzindo a projeção astral e a posição, mostrando sempre eu deitado de barriga para cima, com os braços estendidos, e assim eu fazia o relaxamento, induzia até o EV, o estado vibracional, e até sair do corpo consciente. Eu sempre saía assim, as minhas saídas provocadas, voluntárias e conscientes. Nunca consegui sair do corpo dormindo de bruços, de barriga para baixo, com o rosto, né? Braço para travesseiro, ou um pouco para trás, com o pescoço curvado. Por quê? Eu nunca consegui relaxar para fazer o relaxamento para a projeção consciente, para a saída consciente. Nunca tinha tido o EV, nunca atingi um EV, nunca consegui um relaxamento profundo dormindo de bruços. Tanto que eu dormia de bruços antes de começar a fazer as projeções conscientes lá em 1978, e eu tive que mudar a posição, me acostumei a dormir de barriga para cima para poder conseguir sair consciente. Tive muitas experiências, o que alguns chamam de sonho lúcido. Eu já despertar dormindo, às vezes de bruços ou de lado, centenas e centenas de experiências, e que eu me lembro de já estar fora do corpo, e aí lembranças longas, às vezes de horas de experiências fora do corpo, mas sem a saída consciente. Mas sair consciente, dormindo de bruços, barriga para baixo, eu nunca tinha conseguido a saída consciente e sentir o EV. Há poucos dias atrás, alguém me perguntou aqui no canal, em um dos vídeos, se era possível sair do corpo, fazer a projeção, dormindo de bruços. Eu disse, possível é, não é impossível. Possível é, mas eu acho, aí eu dei a minha opinião pessoal, eu acho mais difícil, porque você está comprimindo o pulmão, você está com o pescoço torto, é mais difícil de relaxar, controlar a respiração, é mais difícil, eu nunca consegui. Isso eu respondi mais ou menos dessa maneira, uns dias atrás, em um dos vídeos aqui no canal. E esta noite passada, me aconteceu uma coisa inédita. Eu vim dormir cedo, umas 10h30, antes de 11 horas da noite, eu estava com sono, me deitei de lado, né, e apaguei. No meio da noite, eu devo ter virado, às vezes eu fico meio cansado de dormir de lado, por causa da coluna, e eu me virei e fiz uma coisa que até hoje em dia é incomum, que é dormir de bruços. Eu virei de bruços e no meio da noite, apaguei. Estava realmente apagado, né? Sem ter a consciência, sem ter sonho. E no meio da madrugada eu despertei, eu falo despertar, lucidez, consciência, eu lembro, né? Não sei que hora exatamente, mas eu acho que no meio da madrugada eu acordei, eu estava começando a sentir aquela vibração no corpo, o EV, né? Aquela vibração forte no corpo todo, eu deitado de bruços, nunca tinha acontecido isso comigo, e vem aquela vibração toda no corpo. Eu sabia que era EV, porque no início eu provocava o relaxamento até sentir o EV e sair consciente, de barriga para cima, no início, muitos anos atrás, né? E nessa noite passada, eu de repente acordo no meio da noite, totalmente consciente, lúcido, deitado, dormindo de bruços, sentindo o estado vibratório, vibracional pelo corpo, e aí eu pensei, é o EV, eu estou sentindo o EV, eu vou sair do corpo, eu vou sair do corpo, né? Com o EV, saindo o EV. E aí pensei, vou me levantar, de bruços. E aí eu não me levantei assim, né, de costa, né, mas eu não fiz isso. Quando eu disse eu vou me levantar,
talvez pelo condicionamento físico, como eu faria deitado na cama de bruços. Eu apoiaria o braço na cama para levantar, né? Então eu fiz esse movimento também com o braço na cama e me levantei, saí, de repente estava em pé. Eu senti a sair, o EV primeiro, né? Quando eu saí, não era físico, né? Eu saí no corpo astral, né? Foi a projeção, consciente, totalmente lúcido. E quando eu me levantei, fiquei em pé exatamente aqui na cama, eu pensei, isso claro, né? Eu estou fora do corpo, eu estou totalmente consciente, eu estou no controle. E aí, para mostrar para mim mesmo, naquele momento que eu estava mesmo no controle, eu disse, vou me virar para a esquerda. Aí eu virava para a esquerda. Vou me virar para a direita. Aí eu me virava para a direita. Né? Me sentindo totalmente no controle, em pé, aqui, na cama, no meu quarto. Agora, e depois? Eu não sei o que eu fiz, para onde eu fui, se eu voltei logo para o corpo, se eu fui para algum lugar. Ao retornar, e aí eu não lembro do retorno, e aí apagou da minha memória a lembrança desse pós essa saída e o tempo que eu fiquei em pé aqui na cama, eu estou no controle, me virar para um lado, me virar para o outro, totalmente consciente, sabendo que estava fora do corpo, né, dominando, mostrando para mim mesmo o controle dos movimentos, mas aí apagou, infelizmente, né, apagou a memória do que eu fiz depois. Mas para mim, aí eu lembrei, engraçado, é que quando eu acordei logo de manhã cedo, eu acordei umas 6 horas, eu levantei 10 para 6, que eu saio cedo para trabalhar, e aí logo que eu acordei, ainda deitado na cama, eu fiquei pensando assim, lembrei algum sonho, alguma coisa assim que eu tive, e aí de repente eu me lembrei disso, falei, eu tive um EV, eu saí consciente, aí eu lembrei, aí eu comecei a lembrar de tudo nos detalhes, do que eu tinha falado, exatamente como eu falei aqui agora, né, para gravar, né? Aí eu lembrei claramente, depois que eu acordei, mas a experiência no meio da noite foi totalmente consciente, totalmente lúcida, do estado vibracional, eu me levantar, eu fazer um movimento, comandando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, estava realmente no controle. Agora, infelizmente, o posterior, o que aconteceu depois, apagou da minha memória. Mas o mais importante para mim, o que eu queria registrar aqui, assim, ligeiramente, não vou me alongar, é que eu realmente nunca tinha saído do corpo consciente, sentindo o EV, deitado de barriga para baixo, de bruços. Nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez, e como alguns dias atrás alguém me perguntou se era possível, eu disse, é possível, é. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Eu sempre saí consciente, provocando a saída consciente, sempre de barriga para cima. Então foi a primeira vez que eu senti o EV deitado de bruços, saí totalmente consciente, me projetei totalmente consciente, levantando de costas, né, e completamente no controle da situação. Somente não ficou registrado, quando eu voltei depois, não sei quanto tempo depois voltei para o corpo, não ficou registrado o complemento, né, o que eu fiz, para onde eu fui, mas o que eu queria registrar era isso, né, realmente essa possibilidade de fazer a projeção. Eu não sei se eu tentasse provocar o relaxamento deitado de bruços eu conseguiria, porque a posição para mim é incômoda, né? Deitar com o braço em cima ou debaixo do travesseiro, mesmo ele fino, com a cabeça torcida, para mim é incômodo, né? Não respiro direito, eu não controlaria a respiração como eu controlo deitado de barriga para cima. Por isso é que eu nunca nem tentei. E foi uma coisa involuntária. Eu não provoquei. Eu acordei no meio da noite sentindo o EV e sentindo que eu, né, quando eu senti o EV, eu vou sair, eu vou me levantar. É o EV, eu vou me levantar, e me levantei, estou no controle, estou consciente, vou virar para lá, vou virar para cá, né? Era isso que eu queria registrar, aí principalmente para quem me perguntou isso outro dia, né? Não só é possível, agora eu posso dizer, eu tive uma experiência de projeção consciente com o EV deitado de barriga para baixo, de bruços. Eu vou ficando por aqui, um abraço, boa noite.